Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos incrivelmente bem, na medida do possível e do impossível também. Aqui é Mídria e no episódio de hoje de Ainda Existirão Poesias no Fim do Mundo, eu quero conversar com vocês sobre um tema que já vem um tempo querendo falar sobre, mas que ainda não tinha encontrado a maneira, o momento e a sensação de que fazia sentido falar aqui no podcast. E este tema é a não monogamia. E eu sei que esse tema suscita muitas direções possíveis de discussão e de perspectivas, e às vezes de gatilhos para algumas pessoas, mas aqui a ideia e o sentido a partir do qual eu quero conversar sobre não monogamia com vocês tá muito numa direção que pensa a não monogamia como, assim como a não binariedade, que foi tema do último episódio, um caminho de elaboração política, ética e também de desenhos de outros futuros possíveis, de outros caminhos que a gente possa pensar no nosso caminho aí como humanidade. E, enfim, também posso em algum momento problematizar a ideia de humanidade em um futuro episódio. Mas no episódio de hoje a gente vai partir um pouco de algumas questões comuns e eu queria trazer duas questões principais aqui. Primeiro, uma visão mais de projeto político, quando o pessoal se torna político no final das contas, porque tudo é político, mas tentando entender um pouco questões mais amplas e gerais de discussões do âmbito histórico, sociológico, antropológico e afins acerca da não monogamia, e também salpicar um pouco disso com a minha experiência pessoal como uma pessoa não monogâmica, o que a não monogamia significa para mim. E é óbvio que tudo que eu vou trazer aqui nesse episódio tá muito relacionado com a minha experiência pessoal. É muito possível que outros corpos, pessoas que tenham outro pano de fundo, outra história, abordem a não monogamia partindo de uma outra perspectiva que não as que eu quero falar sobre hoje. Mas colocando aqui um pouquinho de como eu vejo para também pensar, né, outros caminhos e outras possibilidades. Bom, acho que primeiro de tudo, uma coisa que me vem muito forte, que eu sinto que é muito importante pensar, é que, para mim, a não monogamia está muito relacionada, entrecortada, informada de todas as questões de desigualdades e processos históricos que a gente tem na construção do mundo como a gente vive e conhece. Se a gente for pensar, por exemplo, o nosso contexto de Brasil, que foi um país que se criou a partir da colonização, e todas as dinâmicas de desigualdades que vão sendo estabelecidas a partir disso. Então, existe um tema muito presente na minha vida que é o da solidão, né? A solidão de mulheres negras por muito tempo. Eu que fui, enfim, socializada, me entendi por muito tempo como mulher, mas depois passo a me entender como uma pessoa não binária. Que é um tema, inclusive, de pesquisa, né? É um tema que tá aí na academia, tem estudos sobre, tanto nas ciências sociais quanto na psicologia. Tem um livro muito bacana, que é o Mulher Negra, Afetividade e Solidão, da Ana Cláudia Lemos Pacheco, que é um livro que estuda a fundo as histórias de diferentes mulheres negras de Salvador, se eu não me engano, ou da Bahia no geral, e as suas relações com o amor, com o afeto. Eu uso esse livro, inclusive, como base de uma performance que eu fiz há um tempo atrás. E ele é ilustrativo do que é essa questão, né, da solidão de mulheres negras, mas que, se a gente for pensar de maneira mais ampla, é a solidão de pessoas negras, né? Então, mulheres, corpos trans, travestis, não binários, mesmo homens negros, que muitas vezes são as pessoas apartadas de uma possibilidade de serem vistos como humanos, se a gente for usar esses termos, né? De merecedores de amor, de merecedores de afeto, de carinho, de atenção e da própria vida, né? E aí eu acho que tem alguns âmbitos onde a gente pode pensar a construção
de um preterimento no amor em relação a pessoas negras de forma múltipla, né? Em relação ao âmbito familiar, se você vem de uma família interracial, na escola, e tem pesquisas também que falam sobre o quanto crianças negras são preteridas na escola. No trabalho, se você é uma das únicas pessoas negras no trabalho, se você está numa posição de destaque, por exemplo. Na universidade, e aqui a gente pode pensar que eu sou de uma geração que chega na universidade logo depois, né, da implementação das cotas, na USP especificamente, que foi onde eu estudei, um ano antes da implementação das cotas no principal vestibular, mas existe todo um processo de exclusão, né, de corpos negros, corpos indígenas também, desse espaço de produção de saber e de produção de agência também, que eu acho que é uma palavra importante para a gente pensar nessas dinâmicas de relação e troca entre as pessoas, né? E aí, antes das cotas, só para fechar esse parênteses, por exemplo, você ser uma das únicas pessoas negras que estuda na sua universidade, naquele curso, enfim, naquela faculdade, é um processo de solidão também. Quando a gente pensa religião, e aí eu fiquei muito chocada, assim, há menos de 2 anos, eu acho, atrás, quando surgiu o caso de uma igreja evangélica, né, acho que neopentecostal, bem famosa, em que existia lá uma diretriz, né, um documento, uma orientação das lideranças desse espaço religioso, indicando que cabelos com trança, dread e, enfim, black power não eram cabelos bem vistos como parte da conduta ali religiosa de quem fosse seguidor dessa igreja. Então, aqui, acho que só para pensar, mais um exemplo, assim, né, de mais um campo, onde esses corpos, essas histórias, essas estéticas, esses saberes também, no final das contas, não são bem vistos e aceitos e acolhidos. E amados, no final das contas. Eu acho que é importante a gente ir expandindo esse sentido do amor. Inclusive, por isso, eu quero pensar aqui nesse episódio a não monogamia para além do amor, né? Nas amizades, então, se você é uma pessoa negra que talvez estudou numa escola particular. E aí a gente chega no âmbito afetivo sexual. Então, passei por todas essas áreas pra gente pensar o quanto a vivência do amor na corporalidade de pessoas negras tá atravessada de diversas questões em diferentes âmbitos da sociedade, né? E aí, especificamente pensando na intersecção entre gênero e raça, a gente tem uma soma, né, de questões. Então, para homens negros, por exemplo, né, na intersecção entre ser homem e ser uma pessoa negra, se você é um homem cis negro, por exemplo, talvez homens trans negros, né, que performam uma masculinidade e uma passabilidade maior também vivenciem isso, existe a brutalização desse corpo, né? Então, ele é visto como um corpo que oferece perigo, oferece violência, oferece, enfim, uma série de questões. Quando a gente pensa especificamente em relação a pessoas que são mulheres negras ou pessoas socializadas como mulheres negras, existe uma simetria também em relação ao poder, né, de gênero, em termos de quem é ensinado a ser a pessoa que dita o ritmo das relações, a pessoa que é aquela que vai criar o contexto, né, de planos para o futuro, entre tantas outras camadas. Então, acho que aqui alguns exemplos. Também pensar, né, no caso de homens negros, a tendência de busca pelo amor no corpo, né, e na legitimidade social de estar na companhia em relação, casados, enfim, com mulheres brancas, né, mulheres cis brancas é um exemplo. Acho que tem uma coisa que eu lembrei, que é o Mbappé, né, aquele jogador negro francês, super famoso, enfim. Há um tempo atrás, ele começou a se relacionar com
uma mulher que era uma mulher negra, salvo engano, que era uma pessoa trans. E isso gerou tantas questões e tanta repercussão e tanta violência também, né? Que não aconteceria se o contexto fosse dele se relacionar com uma pessoa cis. Então, essas camadas de gênero, de ser uma pessoa cis, ser uma pessoa trans, ser mulher, ser homem, enfim, tudo isso vai constituindo um espaço já pré-informado de como o amor opera, mesmo antes da gente nascer, inclusive, no final das contas. E aí, acho que aqui eu vou trazer já um pouco da minha experiência para começar a ilustrar um pouco desses caminhos. Tem um livro que eu escrevi um tempo atrás, que é o Desamada, Um Corpo à Espera do Amor, que foi publicado pela editora Rosa dos Tempos, que faz parte no caso da editora Record, é um selo da editora Record. E nesse livro eu vou contando um pouco da minha trajetória com o amor e das questões que eu vou vivenciando nesse espaço. E daí tem um processo, né, dentro disso, que é a desidealização do amor, assim. Então, isso não aparece tanto no livro, especificamente porque eu vivi isso mais no final, quando eu já estava terminando de digitar e publicar o livro. Mas eu fui uma pessoa que começou a namorar num período já um pouco mais tarde, assim, né, com mais de 20 anos, por exemplo. E esse namoro que eu vivo com mais de 20 anos é um namoro monogâmico e é um namoro permeado de diferentes níveis de violência e controle que me leva a um contexto de muita sensação de angústia, de adoecimento mental mesmo, emocional. E acho que o que eu aprendo muito nessa relação é que realmente a monogamia ela se vende como um único modelo ideal possível, onde, por exemplo, pessoas negras vão encontrar a possibilidade de serem devidamente amadas e humanizadas e ter as suas feridas curadas e por aí vai. Mas, no fundo, não é exatamente esse o ponto. Não é a exclusividade afetivo-sexual, não é a perspectiva de que você vai fazer planos em relação a casamento, filhos, morar junto, etc., com uma outra pessoa que garante a possibilidade de você se sentir amado, pertencente e por aí vai. E o grande ponto de virada para mim nesse contexto foi que eu vivi essa relação, vivi muito de cabeça, muito apaixonada, muito imersa assim, nesse contexto dessa relação. E quando essa relação terminou, eu parei, olhei ao meu redor e fui entender onde estava a minha vida. E eu entendi que a minha vida estava muito resumida a trabalhar, enfim, sobreviver, pagar as contas. Eu estava já fazendo mestrado, mas naquele contexto a faculdade estava em greve, então eu nem tinha aula presencialmente. E fora isso, basicamente, eu ia pra academia e namorava. Era isso que eu fazia. E quando essa relação terminou, eu olhei ao meu redor e eu pensei, cadê a minha comunidade? Cadê as pessoas com quem eu posso compartilhar a vida? Para além de pedir conselhos amorosos para as minhas amigas, que era muito o que eu ficava fazendo na época, onde é que estão os sentidos de construção da minha subjetividade, da minha potência no mundo, dos meus desejos criativos? Eu lembro que um dos episódios mais traumáticos, assim, dessa relação, e aqui, obviamente, isso não quer dizer que toda relação monogâmica é horrível e péssima, porque podem ter pessoas que fogem à regra, mas a tendência é que as relações monogâmicas tenham um lugar maior, né, de controle, de expectativas, se a gente pode chamar assim, né, de limitação do potencial de quem tá envolvido ali naquela relação. E aí eu lembro que em um final de semana desse namoro, eu disse pra essa pessoa com quem eu me relacionava que eu não iria vê-la porque eu teria um momento no terreiro, que eu era parte, uma festa, enfim, e porque no outro dia eu ia visitar minha avó. E daí, gente, isso gerou uma super questão, porque a pessoa falou, como assim você não vai passar o seu final de semana comigo, que sou sua namorada e etc. E aí hoje eu olho pra trás, naquele momento já isso gerou uma briga, uma questão, um questionamento,
o quanto isso não faz sentido, né? Essa ideia de que o seu tempo livre, a sua disponibilidade mental, emocional, física, enfim, tudo tem que estar à disposição da pessoa com quem você se relaciona afetivo-sexualmente. E para mim isso foi um dos momentos de frustração e compreensão sobre o quanto todas essas estruturas e perspectivas que a gente tem sobre o amor estão muitas vezes relacionadas a um lugar de controle, a um lugar de domínio dos corpos. E esse domínio dos corpos não estava só na estrutura da relação minha com aquela pessoa. Também está num nível maior de questões políticas, sociais, enfim, e de facilitação do controle sobre corpos a partir da ideia de casal, por exemplo. Um livro que fala bastante disso é O Desafio Poliamoroso, da Brigitte Vassalo. Eu acho que é um dos meus livros favoritos da vida. Foi um dos meus livros favoritos do ano passado, de 2025. E eu recomendo fortemente que vocês leiam. E ali tem toda uma perspectiva sobre essa noção de o quanto dividir as pessoas, né, em unidades, em casas, em famílias, em núcleos, é um facilitador de controle, de dominação. E eu acho que, para além disso, um facilitador de domínio da imaginação e do desejo, né? Então, eu já vou chegar com mais profundidade nisso, mas se a gente for parar para pensar, quanto tempo pessoas que são socializadas a partir do feminino, né? Então, pessoas que são socializadas como mulheres, são ensinadas a dedicarem e a buscarem em termos de produção de uma vida afetivo-sexual, enfim, um relacionamento bem-sucedido, né? E quanto é construído um lugar de falta de legitimidade da sua posição na sociedade se você não está com alguém. Então, aqui são questões pra gente ir ligando os pontos, assim, né? E aí, se você tem todo esse tempo dedicado a paixões do campo afetivo-sexual, a pessoas, o que sobra em termos de sonhar outros mundos possíveis, em termos de estar mais em comunidade, em termos de se importar com o coletivo menos do que com... Aliás, se importar com o coletivo mais do que com o que é individual e particular e especificamente relacionado à sua trajetória ali de construção dessa visão idealizada sobre como você deveria existir, né? Acho que um outro ponto legal pra gente trazer aqui pra essa conversa é entender um pouco que o lugar de sexo, conexão, pertencimento, né, são necessidades humanas, né, que a gente tem. A gente quer estar em conexão, a gente precisa estar em comunidade, estar rodeado de pessoas. Uma criança que não seja cuidada assim que nasce, né, um bebê, não sobrevive. Então, existe esse espaço necessário mesmo de pertencimento. Mas existe também o molde que a cultura dá para a necessidade. Então, a necessidade é uma coisa e o desejo socialmente, culturalmente informado sobre como você deveria desempenhar a sua necessidade é outra coisa. E aqui a gente pode pensar, por exemplo, em comida. Todo mundo precisa se alimentar. Mas no Brasil a gente come de um jeito. Em diferentes lugares do Brasil a gente come de jeitos diferentes. Então eu tô aqui no Sudeste, a gente come muito arroz, feijão, enfim. Também tem muita influência, sei lá, da culinária italiana, então muita pizza, muita massa. Agora, se você for pro Norte, uma coisa que vai fazer parte do cotidiano dessas pessoas, um alimento, é o açaí. E aí aqui no Sudeste, a gente não tem esse desejo constante de comer um açaí com farinha, com peixe. Mas lá existe esse desejo. Então a necessidade é alimentar-se. Agora, o desejo vai variar culturalmente. E talvez a pessoa do norte, se não come um açaí, não se sente alimentada. Como a gente aqui em São Paulo, quando fala, eu queria comer comida. Comida é arroz e feijão. Então, ter essas diferenciações, eu acho que é importante. Então, os desejos, né, na nossa cultura ocidental. Quando eu estava escrevendo o roteiro, né, a lista ali de pensamentos para esse episódio, eu escrevi sem querer acidental, a nossa cultura ocidental.
vai se permear muito também de um referencial cristão e capitalista, do que deveria ser o amor, do que deveriam ser as relações, né? Por exemplo, com a colonização estabelecendo padrões do que é sucesso, do que é aceitação, do que é civilidade, do que é humanidade. Então, se a gente for pensar um pouco o que foi trazido no último episódio sobre não binariedade, existe o binarismo, existe a catequização, existe o casamento. E as pessoas que se estabelecem em um espaço de poder na sociedade desde a colonização no Brasil são pessoas que encarnam esses ideais, que encarnam o casamento, que encarnam a família, que encarnam tudo isso. Como Jenny Nunes vai trazer no Descolonizando Afetos, no livro em que Jenny vai falar bastante, né, sobre o histórico da catequização no Brasil, da colonização, etc. Antes da chegada do colonizador de Portugal, você tinha outros modelos relacionais, que não essa ideia de um casal, que não essa ideia de uma família nuclear, e talvez muito mais uma corresponsabilidade de todas as pessoas por todas as pessoas que estavam ali. Então, essa ideia de exclusividade está muito pautada na igreja, no casamento, etc. Eu, inclusive, fui pesquisar e existe ainda a ideia de indissolução do casamento, por exemplo, para o Vaticano. Então, existem casos em que a pessoa pode se divorciar, porque existe ali a perspectiva de, por exemplo, uma violência, enfim, algo nesse sentido, e aí o casamento é considerado anulado porque ele nunca teria sido válido, mas a perspectiva de livre e espontânea vontade, eu quero, né, me divorciar aqui na igreja, especificamente, não no civil, obviamente, a gente tem direitos civis de se divorciar, mas para a igreja católica, tradicionalmente, não pode. Então, essa ideia, né, do felizes para sempre, até que a morte nos separe. E, inclusive, se a gente for pensar no até que a morte nos separe, o quanto toda a perspectiva que a gente tem de altas de feminicídio, essa ideia de controle, né, dos corpos femininos, em especial, está relacionada com ideias como essa, né? Então, se é até que a morte nos separe, ou a partir do momento em que você morre realmente por uma morte, etc., se você não vai ficar comigo, vou te matar. O quanto nada é ingênuo, né? Nenhuma frase é simplesmente uma frase. Tem muitos sentidos que podem ser construídos e que vão sendo internalizados coletivamente sobre determinadas... a partir de determinadas práticas também, que vão sendo realmente a manifestação desses pensamentos. E aí, se a gente tem todo esse pano de fundo católico, também aí chega o capitalismo na conta, o quanto a gente vai construindo uma história linear de alegria e tendo sucesso relacional, afetivo, sexualmente no centro de tudo isso, especialmente para mulheres, como eu já tinha trazido. Para os homens também, porque você precisa ter uma mulher ao seu lado, né? Para os homens cis, essa ideia de você ter alguém que possa gerenciar o seu lar, a sua família, para que você seja um homem de sucesso, que você tenha uma grande mulher por trás de você, enfim, todas essas ideias. Mas esse ponto do sucesso relacional, afetivo, sexualmente falando, é uma questão, né? É uma cobrança familiar, por exemplo. Então, a típica frase, e os namoradinhos? São temas que vão surgindo. E daí, o lugar que eu queria chegar aqui para pensar justamente a não monogamia como um caminho de elaboração outra, em contraposição a tudo isso, é entender o quanto o tempo dedicado a paixões pessoas, e aqui eu tô pensando paixões tracinho pessoas, porque paixões podem ser várias. A gente pode ter paixões criativas, políticas, intelectuais, artísticas, em relação ao que a gente chama de natureza, enfim. O quanto essas paixões por pessoas são desproporcionalmente maiores
e o tempo, né, dedicado, no caso, a essas paixões, são desproporcionalmente maiores do que o dedicado à comunidade, a projetos políticos, a ideias de como tornar o mundo melhor. Então, quanto tempo a gente passa elucubrando, ai, como é que a pessoa tá, o que que ela tá fazendo, quando que a gente vai se ver, vamos marcar uma viagem, quando vai me apresentar pra família, pros amigos, isso especialmente pra mulheres, tá? E muitas vezes, quando você já tá numa relação, quanto tempo você acaba dedicando a essa relação pra que ela se mantenha, essa manutenção, e não olha pra essas outras possibilidades, né? E daí tem alguns mecanismos, sintomas de controle que a monogamia opera, muitas vezes, para manter a gente nesses ciclos, né? Como, por exemplo, o ciúmes, né? E o ciúmes, ele parte de uma lógica que se assemelha muito com o individualismo, né? Na sociedade, a ideia de meritocracia também, que parte de uma perspectiva de comparação, né? Então, o que essa pessoa entrega que eu não entrego? Ou então, uma perspectiva realmente de controle do corpo do outro, de você só pode ser meu, você só pode estar comigo. Só eu posso ter, se eu tenho e a outra pessoa também tem, de algum jeito eu vou perder. São essas lógicas que a gente tem um pouco no subconsciente coletivo. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para o vocabulário que vem sendo construído quando a gente pensa na monogamia, existe uma palavrinha que eu acho bem interessante, que é a ideia de compersão. Compersão seria um paralelo, né? Um opositor à ideia de ciúmes. Então, ao invés de você sentir muitos ciúmes porque alguém com quem você se relaciona está saindo com outro alguém, está se relacionando, enfim. E ciúmes é uma coisa que a gente manifesta, inclusive, nas nossas relações de amizade, né? Enfim, tem outros contextos. Mas quando a gente pensa essa possibilidade de ver outra pessoa que a gente se relacionando com mais alguém e a gente se sentir feliz por isso, eu acho que essa palavrinha é muito útil pra gente pensar possibilidades de outros mundos possíveis. Numa perspectiva de que, se eu tô pautade nesse lugar escasso, né? Que mantém as pessoas em relações ruins, muitas vezes. Então, quantos relacionamentos, especialmente do lugar monogâmico, fazem com que as pessoas se mantenham ali pelo medo de ficarem sozinhas, pelo medo de não desempenharem um ideal, né? De história linear da felicidade que a gente tem na nossa sociedade, de vou estudar, trabalhar, casar, ter filhos, ter uma casa, um carro, viajar uma vez por ano, me aposentar, enfim, tudo isso. Acho que eu tenho a minha própria história, né, que eu já citei aqui, dessa pessoa que era uma pessoa que estava extremamente disposta, inclusive, a casar, ter filhos, enfim, a realmente me assumir, né, a me amar aos berros, como as pessoas falam hoje. Mas não era uma relação saudável, né? E por muito tempo eu me mantive nessa relação pela perspectiva de medo da solidão, né? Então, vários efeitos que a gente tem aí, né? Feminicídio, como eu já disse, até que a morte nos separe. Entendendo que, mesmo que, inclusive, as influências, né, sobre essas questões não venham da nossa religião diretamente, elas permeiam a maneira como a gente pensa, porque a gente está falando de um contexto de uma cultura dominante. A noção de posse, a centralização excessiva da família como uma forma de distanciamento de um senso de solidariedade também é uma outra questão. Então, se a gente olha para todas essas questões, elas partem muito de uma lógica de escassez e uma lógica de disputa e uma lógica de não tem para todo mundo, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. E de posse também, né? De você é meu, você é minha, você não pode pertencer a mais ninguém, enfim, todas essas coisas. E aí, se a gente descentraliza as relações, a gente começa a pensar em caminhos de uma existência mais comunitária e abundante. Olha só. Nessa lógica do capitalismo que a gente tem, por exemplo, toda uma questão com comida, em que
os alimentos que existem e são produzidos hoje no mundo seriam suficientes para alimentar todas as pessoas. Mas, por uma perspectiva de controle, de lucro, de domínio a partir do dinheiro, esses alimentos não são distribuídos, as pessoas não comem, porque é prioridade acumular mais e mais capital para essas pessoas que têm dinheiro, que são as pessoas que estão no poder. E esse acúmulo de capital se dá também numa perspectiva que é um tanto irracional, no final das contas. Porque onde é que essas pessoas vão viver quando tivermos efeitos cada vez mais evidentes da crise climática, enfim, aquecimento global e por aí vai. Inundações, temos muitos caminhos que vão acontecer ainda. Mas aqui acho que vale a gente pensar essas possibilidades, né? Existe também uma diferença aqui que é interessante a gente pensar entre monogamia e exclusividade, porque tem algumas pessoas que vão querer viver relações exclusivas, que não são exatamente monogâmicas, porque partem de uma outra lógica de elaboração, de não, eu não vou deixar de ver os meus amigos, eu não vou deixar de fazer as minhas coisas, não vou deixar de ter os meus projetos políticos, comentários, enfim, para ficar focado na relação. Mas isso também acaba sendo muito uma exceção à regra, né? E aí, acho que o último questionamento aqui que eu queria deixar é entender justamente como é que esse pensamento da monogamia norteia a nossa imaginação e os sonhos sobre o que é ou não possível, e mais do que é ou não possível, o que é ideal ou não viver. Porque muitas vezes a gente está pensando só em termos de o que eu posso ou não sonhar, mas o que você já sonha que realmente é seu e o que você sonha porque alguém te disse que você precisava sonhar. E o quanto a monogamia tá dentro dessas caixinhas, né? E uma pergunta para quem está aí ouvindo, assistindo o podcast é: quanto tempo na rotina você dá para os seus sonhos e quanto tempo você dá para o namoro, casamento, noivado, enfim, pessoas com quem você se relaciona afetivo-sexualmente. Aqui, vale dizer, para pessoas não monogâmicas também, como a gente não sai de uma lógica de hipercentralização de uma pessoa para chegar em outra lógica de hipercentralização de várias pessoas. E isso é um desafio, né? Entender, por exemplo, que talvez quem a gente se relaciona afetivo-sexualmente não vai ser alguém que a gente vai ver toda semana, todo final de semana, e você não vai ficar tentando encaixar as pessoas, cada uma em um período do final de semana. Uma eu vejo na sexta, outra eu vejo sábado de manhã, outra eu vejo no domingo. Acho que não é sobre isso. Mas como dentro desse tempo livre, dessas possibilidades de construção de uma agenda mais autônoma de vida, no final das contas, que tem a ver também com trabalho, que tem a ver também com estudo, que tem a ver também com redistribuição de renda, que tem a ver também com direito à cidade, com muitas questões, você possa priorizar as suas perspectivas de construção e elaboração de um mundo mais justo a partir do seu olhar. E menos a partir das demandas e das necessidades informadas por esse histórico de formação do mundo que a gente tem, que é capitalista, que é colonialista, e que desenha e delimita muito o que a gente deve ou não sonhar. E sonhar com um par romântico como base da nossa vida é um dos exemplos de formas de controle que existem. E aí, pensar a não monogamia para além do amor afetivo sexual aqui é justamente, para mim, um convite a gente pensar como é que a gente redistribui amor. Como é que, eventualmente, uma pessoa que tem muito dinheiro, um bilionário, no final das contas, é uma pessoa que não está amando. Não está amando ao próximo, como a gente teria, por exemplo, numa visão mais cristã, da Bíblia, etc. E não está realmente distribuindo toda a potencialidade que existe de cuidado, porque aí a gente pensa também o amor como uma implicação de cuidado, de tempo, de dedicação, para pessoas que também podem se beneficiar desse cuidado, desse amor, dessa dedicação, né? E, ufa, é isso. Faz sentido para vocês? São muitas coisas, muitas abas abertas, mas eu senti que fazia sentido, nesse momento, trazer esse episódio aqui pro podcast, mesmo
com algumas coisas ainda em elaboração para mim mesma, inclusive. Viver de forma não monogâmica não é uma coisa super fácil. Inclusive, acho que varia muito de contexto para contexto, de pessoa para pessoa, de pano de fundo que a gente tem na vida. Mas eu acho que é um convite a uma vida com muito mais intencionalidade em relação a como a gente vive, em como a gente dedica o nosso tempo realmente às nossas paixões, e não só as paixões pessoas, mas as paixões de existência, de vida, de coletividade, de comunitarismo, enfim, comunitarismo, será que essa é a palavra mesmo que eu queria usar? Mas é isso aí, gente. Um abraço, até o nosso próximo episódio e espero que você esteja vivendo a vida de acordo com os seus desejos, de acordo com as maiores potencialidades que você tem para entregar para o mundo.